Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem e nós estamos aqui para ter uma aula de Química sobre leis ponderais. Meu nome é Kleber, sou professor de Química do Estado de São Paulo, estou aqui na Escola Celso Piva para ajudar vocês nessas habilidades. Reconhecer a conservação de massa em transformações químicas, reconhecer que nas transformações químicas há proporções fixas entre as massas de reagentes e produtos, e aplicar as leis de conservação de massa e proporções fixas para prever massas de reagentes ou produtos. Então, o que significa lei ponderais? O que é uma lei ponderal? A palavra ponderal ela é relativa a peso, a massa, a equilíbrio. E essas leis elas foram elaboradas a partir do século XVIII. Iniciou a primeira lei com Antoine Laurent Lavoisier, por volta de 1760, onde ele iniciou os estudos sobre a matéria. Quando a gente fala de matéria, o que seria matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E esse ocupar lugar no espaço, nós vamos utilizar uma grandeza física, que é a massa, para quantificar. Só que na química, não somente a massa é utilizada para quantificar matéria, mas podemos também analisar as quantidades de átomos que cada substância pode ter. Então vamos avançar aqui na aprendizagem. As leis ponderais nos auxiliam a entender o comportamento das reações químicas relacionadas às quantidades das massas dos componentes das reações. Isto quer dizer que um conjunto de substâncias, antes de sofrer uma reação química, antes dela ter uma transformação química, esta mesma quantidade de massa, ela será em igualdade na formação de outras substâncias. Quais seriam essas substâncias? A união ou a reconfiguração desse conjunto de átomos das substâncias presentes no reagente. Então, se eu tenho as substâncias A e B mais C e D nos reagentes, eles irão se recombinar formando outras substâncias, fazendo valer uma igualdade em relação à matéria. Esta matéria é a quantidade de átomos que nós estamos nos referindo, ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Quais são as leis ponderais? As leis ponderais, elas são 3, só que nós hoje vamos abordar apenas 2, que é a lei de conservação das massas de Lavoisier e as leis das proporções definidas, ou proporções fixas, que foi elaborada por Joseph-Louis Proust, ok? Também no final do século XVIII, no início do século XIX, tá? A lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas, ela não vai ser objeto do nosso estudo, mas para conhecimento de vocês, é a terceira lei ponderal, que surgiu a partir do século XIX. Então, esta frase, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu tenho certeza que em algum determinado momento da vida, vocês já ouviram falar dessa frase, seja lá desde o 6º ano do ensino fundamental ou propriamente no ensino médio, tá? O que isso representa? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, no estudo das composições das substâncias, ele conseguiu analisar que os reagentes, as quantidades de massa dos reagentes, ela vai ser transformada em outras substâncias com a mesma quantidade de massa, que será chamada de produto. Então, quando nós falamos em nada se cria e nada se perde, eu estou fazendo uma referência que a quantidade de massa ela existe antes da reação química e a mesma quantidade de massa ela existe depois da reação química, só que na formação de outras substâncias. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho? Então, olhem só, eu tenho aqui 2 substâncias, AB mais CD, aonde cada letra representa um elemento químico, não importando nesse momento qual elemento químico é. Então, eu tenho a formação desta reação química, aonde AB mais CD os reagentes, são os reagentes, tá, desta reação química, e após eles se recombinarem, formarão novas substâncias. Quais substâncias? Substância AD mais CD. Então, quando eu falo na substância AB, eu estou falando aqui no caso de uma substância composta, formada por 2 elementos químicos diferentes, que após uma reação química, ela foi transformada em outras reações.
Vamos avançar mais um pouquinho? Aqui tem uma imagem de Lavoisier e a sua esposa. Fazendo uma contextualização da época de Lavoisier, vamos imaginar como que era o século XVIII, né? O ano de 1700, 1750. Naquela época, na França, nós estávamos na época da Revolução Francesa. Então, o que imperava, né, ali na França era a monarquia. Então, o rei da França era que comandava todo o povo, todos os estados e as províncias provenientes das conquistas francesas. E Lavoisier, ele era um homem muito rico, de uma família de aristocratas, e ele era extremamente meticuloso. Ser meticuloso quer dizer preocupado com detalhes. Essa preocupação dele com detalhes fez com que ele desenvolvesse muito bem a química, tanto que Lavoisier ele é considerado o pai da química. Antes de Lavoisier, a química era tratada como alquimia, era muito mais filosofal, né? Então essa questão de pedra filosofal, de transformação de qualquer substância em ouro. Então naquela época, quando se falava em alquimia, se relacionava muito mais à questão filosófica. E Lavoisier, pela sua meticulosidade, o que ele relacionava? O que era exato, o que era ciência. E para ele, o cálculo, as quantidades, o que ele poderia mensurar, quer dizer, medir, isso era muito mais importante. Então ele começou os seus estudos. E a sua esposa, Marie-Anne, era uma menina na época de 14, 16 anos, que era prometida para um conde 40 anos mais velho do que ela, e Lavoisier conseguiu salvá-la desse casamento arranjado. Neste casamento arranjado, porventura, talvez Lavoisier não tivesse as inspirações que ele teve para ser o pai da química, porque ela foi uma companheira muito importante de Lavoisier, traduzindo muitos manuscritos que estavam em inglês e latim para o francês, para que ele pudesse aplicar nos seus estudos. E quais seriam esses estudos? A lei de conservação de massas, da qual nós estamos falando hoje. Então, Lavoisier, ele é muito importante nesse sentido, porque ele é para a química, né? Ele é para a química moderna, assim como Einstein é para a teoria da relatividade. Tudo bem? Vamos olhar mais um pouquinho? E, quase contemporâneo a Lavoisier, nós vamos ter Proust. O que Proust ele fez? Ele, analisando os documentos e as pesquisas de Lavoisier, ele conseguiu dizer o seguinte, que toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. O que ele queria dizer com essa frase? Ele estava tentando nos explicar ou fazer uma referência de que uma certa quantidade de matéria de uma determinada substância, quer dizer, um conjunto de átomos, né, seja uma mensuração em gramas ou em mol, que é uma unidade que nós vamos utilizar em química, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, essa quantidade ela só consegue se relacionar com outras substâncias se for em igualdade, numa determinada proporção. Mesmo que eu tenha uma infinidade maior de outro reagente, de uma outra substância, aquela quantidade de uma substância AB, como nós citamos logo quase agora, ela só será relacionada com uma certa quantidade de um outro reagente. Então, será estipulada uma proporção entre eles, ok? Então, e hoje? Como que nós podemos analisar essas leis ponderais? Como que nós podemos aplicar a lei ponderal nos dias de hoje? Né? Vocês já perceberam que eu falo bastante, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu estou com fome. Vamos brincar um pouquinho, né? Mas brincar com química? Vamos utilizar um simulador para poder formar aquilo que a gente chama de um lanche perfeito? Então, como ficariam as leis ponderais para se fazer um lanche? Como que eu posso atribuir essa ideia, né, de lei ponderal na montagem de um lanche? Seja o lanche que você estipular na sua cabeça aí. Nós vamos utilizar um simulador interativo, que ele é feito pela Universidade do Colorado, chama FET, Interações Simulador Interativo, e a partir de agora nós vamos visualizar esse simulador. Então, como nós conversamos, esse é o simulador interativo, ele é produzido pela Universidade de Colorado.
Tem diferentes tipos de simuladores no caderno do aluno, nas disciplinas de biologia, de química, de física. Tenho certeza que vocês já viram o link deles no caderno do aluno. E nós vamos utilizar aqui esta atividade para a gente montar o nosso lanche ideal. Como seria esse lanche ideal? Então, ele dá algumas propostas, né? Um sanduíche de queijo ou um sanduíche de carne e queijo. Eu vou chamar de presunto, tá? Eu não vou colocar carne não, vou falar presunto. Tudo bem? Então, eu posso, através desse simulador, formar algum produto. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 fatias de pão, uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. Estes são os meus reagentes. E através desses reagentes, eu vou ter a formação do meu produto, que é o sanduíche, ok? Para eu poder formar este produto, então eu vou precisar de 2 fatias de pão, uma fatia de presunto e uma fatia de queijo. Se eu conseguisse mensurar qual é a quantidade de massa destes reagentes, do pão, do presunto e do queijo, seria a mesma quantidade do que nós temos no produto. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 100 gramas, né, de pão, mais presunto e mais queijo, eu teria um lanche com a quantidade de massa de 100 gramas. Ah, se a gente colocar mais uma fatia de queijo aqui? Veja, nós estamos falando de um produto, imaginando você um empresário, né? Você tem umas redes de fast food que você consegue montar o seu lanche. Então, o dono, ele estipula uma quantidade de ingredientes, né, de reagentes, na verdade, ingredientes para se formar aquele lanche. Se você está colocando a mais, você está colocando uma quantidade de ingrediente em excesso, ok? Então, está sobrando esta quantidade. Tudo bem? Então, eu vou retirar ela aqui, ó, para a gente entender que na produção, na formação deste lanche, que é o meu produto, eu tive apenas os reagentes sendo consumidos numa determinada quantidade, ok? Mas assim, ó, um lanche é muito pouco. Eu não consigo, um lanche desse não consegue me satisfazer. Eu preciso de algo mais, né? Se eu quisesse formar 3 lanches, como isso ficaria? Né? Eu já tenho um lanche, ó. Eu tenho 2 fatias de pão, uma de presunto e uma de queijo. E se eu quisesse formar 3 lanches? Eu já tenho um formado. Como que eu iria fazer? Bom, se eu quero 3 lanches, é como uma receita. Você vai pegar aquela receita com aqueles ingredientes e vai multiplicar por 3. Então, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, 1 vezes 3 vai dar 3, e aqui a mesma coisa. Olha lá, formei a quantidade de lanches ideal. Né? Esse lanche de carne e queijo, a quantidade que nós formamos é correspondente com a quantidade de reagentes que nós temos aqui. Não sobrou e nem faltou. Se eu tirar aqui, ó, uma fatia de queijo, tanto o outro reagente, que é o presunto, quanto o pão, quanto o queijo, ele está faltando. Não está completo aquele lanche. Então, tem reagentes ali em excesso, porque eu só consegui formar 2 lanches. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, a gente consegue entender que a quantidade de massa de reagentes é igual à quantidade de massa do meu produto. Vamos fazer mais um? Vamos fazer a minha receita. Você consegue estipular uma receita. É muito fácil de utilizar esse simulador. Então, o meu lanche vai ter 3 fatias de pão. E eu, como sou exagerado, olha lá, mais 3 fatias de presunto e 3 fatias de queijo, para ninguém brigar. Então, eu quero formar agora, só que eu não quero formar um lanche, eu quero formar 2 lanches. Se para formar um lanche eu preciso de 3 fatias de pão, 3 presuntos e 3 queijos, se eu vou multiplicar, vou fazer 2 lanches, então olha lá, eu tenho que ter 6 fatias de pão, eu tenho que ter 6 fatias de presunto e eu tenho que ter 6 fatias
de queijo. Então, esta quantidade de massa, olha como que eu estou trabalhando com uma proporção. Eu multipliquei a quantidade desses reagentes. Esta quantidade formaria um lanche. Como eu quero 2 lanches, eu quero 2 vezes essa quantidade, eu obedeço à lei de proporção fixa, em qual eu multiplico uma quantidade de reagentes, todos eles sendo multiplicados pelo mesmo fator. E aqui eu formei 2 lanches. Tá? Nós estamos utilizando aqui, ó, através de um lanche, mas como que ficaria isso na química? Vamos pegar uma molécula da água, né, a formação da água. Então, lembrando que a molécula da água ela é formada por H2O. Então, o gás hidrogênio mais o gás oxigênio vai formar a água. Então, nesta proporção que ele está nos propondo aqui, o simulador, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, essas esferas representam o gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio, e eu consigo formar 2 moléculas de água. Se eu fizer mais, né, se eu quiser 4 moléculas de água, se aqui eu quiser 4 moléculas de água, eu vou dobrar esse valor. Então, eu tenho que ter 4 moléculas de gás hidrogênio para 2 moléculas de gás oxigênio. Então, conseguimos aplicar o mesmo conceito da proporção de massa e das proporções definidas, da conservação de massa e das proporções definidas através desse simulador. Ok? Agora que nós já utilizamos o simulador, vocês viram que legal como química pode ser uma aula interessante? Que não é esse bicho de 7 cabeças que muitos imaginam. Química é uma questão apenas de compreensão. E eu tenho certeza que vocês são capazes de compreender a química como nós, professores, há um bom tempo atrás, né, para não revelar a nossa idade, né? Há um bom tempo atrás nós estudamos também, estávamos na mesma condição que vocês, alunos do estado de São Paulo, né, fazendo com que essas atividades fossem proveitosas, né, com os nossos professores. Então, vamos utilizar aqui um exercício do caderno do aluno. O exercício é uma tabela, a tabela 2.5, da página 42, né, do segundo bimestre. Nesse exercício, nós temos a seguinte situação. Considerando as conclusões sobre a conservação de massa e sobre as proporções constantes nas transformações químicas, complete a tabela 2.5, referente à transformação do mármore em gesso sob a ação do ácido sulfúrico. Aqui, admita que os reagentes sejam consumidos totalmente. Diferentemente do que nós vimos lá no simulador, aqui nós vamos realizar uma conta certinha, uma conta em que todos os reagentes serão consumidos. No simulador, nós tínhamos a opção de ter reagentes em excesso. Aqui, não. O exercício próprio já está falando que todos os reagentes serão consumidos. E isso vai ser bacana porque a gente vai conseguir aprofundar bastante nessa habilidade. Ok? Então, vamos analisá-la. Vamos imaginar, então, que vocês estão passeando pelo centro de São Paulo. Geralmente nas praças, seja lá no Ipiranga, ou seja na Praça Princesa Isabel, vocês já repararam a quantidade de estátuas que tem na cidade de São Paulo? Então vamos verificar o seguinte, cada estátua desta, muitas delas, são formadas por carbonato de cálcio. Na verdade é mármore. Aquele mármore que você pode ter na sua residência é o mesmo material do qual foi produzido, que foi esculpido aquela estátua, ok? Então o carbonato de cálcio. Está lá a estátua linda, bonitinha, mas você olha para ela e olha no rosto, na figura daquela estátua e ela está totalmente corroída, né? Sofreu um processo de corrosão. Você olha assim, não, alguma coisa estranha aconteceu. E o que aconteceu ali? É a chuva ácida. Devido aos processos industriais, a liberação de poluentes no nosso ar atmosférico, como componentes sulfurosos ou nitrogenados, eles vão intensificar a chuva ácida. A chuva, como um fenômeno natural, ela já tem um pH ácido. Só que esse ácido é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Com estes poluentes, nós temos formação de outros ácidos, principalmente o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Tenho certeza que você já ouviu falar dele. O ácido sulfúrico, ele tem um pH muito mais baixo do que o pH da chuva normal, que é o ácido carbônico.
o pH do ácido carbônico é em torno de 5,5. Já o pH do ácido sulfúrico está lá em torno de 2,5, 2. Então, é um ácido muito mais forte e muito mais corrosivo do que o ácido carbônico. Então, o que ele provocou? Uma reação química, transformou aquele carbonato de cálcio, ok? Esses reagentes, né, reconhecendo o mármore e a chuva ácida como um reagente, ele conseguiu transformar, uma transformação química, uma reação química, vai transformar carbonato de cálcio e ácido sulfúrico em produtos. Quais produtos? O sulfato de cálcio, que é o gesso, o ácido carbônico, ok? E a água. Então, nós temos de 2 reagentes a formação de 3 produtos totalmente diferentes. Sulfato de cálcio, CaSO4, gás carbônico, CO2, ou dióxido de carbono, e a água, H2O. Vamos analisar esse cálculo estequiométrico aqui então. Vejam que eu estou relacionando, na verdade, a tabela 2.5 do exercício, ele já relaciona uma certa quantidade de carbonato de cálcio em gramas. Então, nós temos aqui 100 gramas de carbonato de cálcio que está reagindo com 98 gramas de ácido sulfúrico. Esta reação, ok? 100 mais o 98, esta reação química vai propiciar a formação dessas substâncias, do gesso, do gás carbônico e da água. E nós vamos analisar em qual proporção isso vai acontecer. Vejam que a quantidade de reagentes, se eu somar essa quantidade de reagentes, nós devemos ter, de acordo com a lei de conservação de massas, a mesma quantidade no produto. Só que analisando a quantidade lá dos produtos, eu não tenho a quantidade de gás carbônico. Está faltando ali. Então, será a nossa incógnita, vai ser o nosso X. Então, conseguimos, através desta primeira linha, fazer uma equação matemática, uma equação de primeiro grau. Então, nós temos esta composição, 136 gramas de sulfato de cálcio, mais X e mais 18. Nessa condição, nesta soma, nós temos que ter a mesma quantidade em gramas em relação à massa dos reagentes. Como que ficaria então? Olha lá, 100 gramas mais 98 é igual a 136 gramas mais X mais 18. Vejam que nós estamos fazendo uma equiparação. Tá? Tem um sinal de igualdade aqui, mostrando que a quantidade de reagentes ela deverá ser a mesma quantidade de produto, para poder determinar o valor de X. Seguindo em frente, nós vamos isolar o X. É uma equação matemática, facinho. Tenho certeza que vocês dominam isso facinho, bem claro. Olha lá, 100 mais 98 menos 136. Nós tivemos a mudança do sinal, né? Estava positivo, ele passou a ser negativo. Mais 18, menos 18. Então, fazendo a soma e a subtração, nós temos 100 gramas mais 98, 198, menos 136, somando as diferenças, dá 154. 198 menos 154 vai ter o valor de X, que será 44 gramas. Então, aquele X que está sendo representado lá naquela tabela, que nós colocamos ele ali, é o valor de 44. Ok? Então vejam que se eu somar agora 136 mais 44 mais 18, eu vou ter a soma total de 198, fazendo valer a lei de Lavoisier, a lei de conservação de massa. Então, retomando, se nós temos um conjunto de reagentes, a soma das massas desses reagentes é igual à soma das massas do produto, ok? Então, a frase que nós iniciamos, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é sobre isso que Lavoisier estava se referindo, ok? Na verdade, ele não falou essas palavras, essa é uma tradução que é utilizada mundialmente. Na verdade, as palavras que Lavoisier utilizou são essas daqui, ó. Em todas as operações da arte e da natureza, nada é criado. Uma mesma quantidade de matéria existe antes e depois do experimento.
Neste princípio se baseia toda a arte da experimentação química. Olha só que bonito, é até filosófico, né? Então, imagine só, ele relaciona a arte. Vamos imaginar a arte? Então, um pintor, ele tem um conjunto de tintas na sua paleta. Então, ele tem lá o azul, o amarelo, o vermelho, o branco. E, através das suas pinceladas, ele vai produzir o seu quadro, ok? Produzindo o seu quadro, o que nós teremos? Uma obra de arte. Só que a quantidade de química daqueles reagentes está impregnado naquela tela. Então, é interessante que ele faz essa relação, que tanto na experimentação quanto na arte, nada é criado, por mais que nós utilizamos da imaginação de grandes pintores que estiveram. E, na verdade, está se relacionando à massa daqueles reagentes, que são as tintas que ele irá utilizar. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho? E agora? Nós estamos falando bastante de Lavoisier, mas uma das habilidades que nós vamos analisar, como nós vimos lá no simulador, é as proporções fixas, lei das proporções fixas ou proporções definidas. Como que ficaria na tabela 2.5? Vejam só. Aqui eu estou relacionando, olha só, uma quantidade de carbonato de cálcio com uma determinada quantidade de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e vai, através da transformação química dessa reação, terei sulfato de cálcio, gás carbônico e H2O. Então, nesta situação, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Eu consigo, através desta ideia, analisar e fazer uma comparação até entre as massas do mesmo reagente. Olhem só, há uma relação entre as quantidades de massa do mármore? Vamos analisar aqui? Nós temos 100 gramas de mármore, ok? E aqui embaixo nós temos 25 gramas de mármore. Será que tem uma relação entre essa quantidade? Se eu dividir 100 dividido por 25, quanto que nós teríamos? Se eu somar 25, fosse dividindo 100 gramas, quantas partes de 25 nós teríamos? Nós teríamos 4. 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. E mais 25, 100. Então, eu tenho a quarta parte. 25 gramas seria a quarta parte de 100. É uma proporção? É uma proporção, é uma fração. É a quarta parte. Mas teríamos essa ideia de que eu estou estipulando uma proporção de uma quantidade de reagente. Esses 25 gramas, será que ele consegue reagir com 98 gramas de ácido sulfúrico? Ou ele vai se relacionar, a relação de 25 gramas de carbonato de cálcio será com uma proporção de ácido sulfúrico. Como que vocês imaginam isso? Vamos ver aqui? Olha só, eu tenho uma proporção de 1 para 4. 100 dividido por 4, que dá 25, ok? Vamos olhar ali no sulfato de cálcio. Eu havia falado de uma quantidade de 136 e agora eu tenho uma quantidade de 34 gramas, ok? Será que tem uma relação também? Será que é a mesma proporção? Será que se eu pegar 136 e dividir por 4, será que eu tenho 36 gramas? Então vamos fazer essa conta de cabeça? 136, se eu dividir por 2, eu vou ter quanto? 68. E se eu dividir 68 por 2 novamente, eu vou ter 34. Então, eu também tenho a mesma proporção. Então, Prost, o que ele nos indica, através da sua lei, da lei ponderal, lei das proporções fixas, que esta quantidade de carbonato de cálcio, ela só vai conseguir reagir com uma determinada quantidade de ácido sulfúrico. Todo esse excedente, se eu colocasse 25 gramas de carbonato de cálcio para reagir com 98 gramas de ácido sulfúrico, não daria para reagir na sua totalidade. Por quê? Iria ter reagente em excesso, porque obedece uma lei de proporção. Esses 25 gramas só vai conseguir reagir com a quarta parte de 98 gramas. Vamos exemplificar isso na lousa? Fazendo a transposição, então, da atividade da tabela,
nós temos aqui a mesma equação química. Carbonato de cálcio, que é o nosso mármore, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, sulfato de cálcio, gás carbônico e a água, nas quantidades que nós vimos na tabela. De acordo com Prost, ele diz que toda substância ela só irá reagir com outra nas mesmas proporções. Então, a proporção que eu utilizei de 100 gramas para 98, como eu tenho agora 25 gramas, eu só vou conseguir reagir com uma quantidade específica de ácido sulfúrico que seja proporcional. Esta lei de proporção, eu posso aplicá-la em qualquer substância, seja ela reagente ou seja produto. Vamos analisar para ver como que nós podemos calcular, aplicando a lei de Prost? Vou colocar aqui a letra A. Nós temos que determinar o valor de A. Como nós temos uma proporção, nós vamos dizer que 100 está para 98, assim como 25 está para A. Veja que nessa relação nós temos aquela famosa regra de 3. Então, a regra de 3, ela trabalha com proporção, com proporcionalidade, seja ela direta ou indireta. Nesta situação, nós temos uma proporção direta. Se uma aumenta, se um reagente aumenta, o outro vai aumentar. Se um diminuir, o outro vai diminuir também. Vamos analisar para ver como que fica? Então, eu vou multiplicar cruzado, onde eu vou ter 100 vezes A é igual a 98 vezes 25. Se fosse 25 vezes 100, daria 2.500. Como que é 98? É menos 50. Então, eu vou ter aqui como resultado dessa multiplicação, eu vou ter 2.450. O 100 que está multiplicando A, eu vou transpor dividindo 2.450. Fazendo esta conta, posso simplificar cortando zero. 245 dividido por 10, o valor de A vai ser igual a 24,5 gramas. Então, esse valor que nós determinamos aqui, ele é proporcional ao valor de 25. Porque eu só vou conseguir reagir com apenas 24,5 gramas de ácido sulfúrico. Se eu colocasse no mesmo sistema, nós estamos falando de um sistema, se naquele mesmo sistema, se eu colocasse 25 gramas de carbonato de cálcio com 98 gramas de ácido sulfúrico, a quantidade que eu apenas iria conseguir promover uma reação química é apenas com 24,5 gramas. Todo o excedente ficaria material que seria desperdiçado ou que eu poderia aproveitar. Imagine um comprimido de uma indústria farmacêutica. Aquele comprimido, ele é o resultado, ele é o produto de um conjunto de substâncias que ali contém. Então, não é apenas o princípio ativo, eu tenho estabilizantes, eu tenho outros materiais, outras substâncias que dão conformidade para aquela pílula, para aquele comprimido. Então, o resultado final, o comprimido, é o resultado da união de diferentes reagentes. É o que nós estamos vendo aqui, ok? Eu posso utilizar qualquer item para poder fazer essa mesma proporção. Eu posso pegar este 100 com o 18 para saber qual é a sua quantidade e assim por diante. Vamos fazer mais esse exercício? Vamos fazer mais um para a gente poder ganhar tempo. Então, 100 gramas para 18. Então, 100 está para 18, assim como 25 está para... Vamos colocar a letra B de bola ali, ó. Ok? Então, nesta conta, vou utilizar o mesmo princípio que nós utilizamos. Ok? Então, 100 que
que multiplica B é igual a 25 que multiplica 18. Ok? Então, ó, da mesma forma, se fosse 20, dos 25 vezes 20 daria 250, daria 500. Como eu tenho apenas 18, é menos 50. Então, ao invés de eu ter 500, eu vou ter 450. Então, eu vou ter aqui, ó, 100 que multiplica B é igual a 450. Vou fazer a transposição do 100 para dividir 450. Vou simplificar já aqui. 45 dividido por 10, nós temos 4,5. 4,5 gramas. Né? Da mesma forma como nós conseguimos calcular o valor de A, que é o valor de ácido sulfúrico, com a mesma regra, nós conseguimos, através da lei de proporções fixas, nós conseguimos determinar o valor da água. Ok? Fazendo as outras contas, como nós determinamos aqui o valor anterior para 44 do gás carbônico, a quarta parte do gás carbônico, nós teremos 11 gramas, da água nós já determinamos, e nós temos aqui a aplicação da lei de Prost, ok? Nós temos aqui as atividades na tabela, da qual agora você pode aplicar para determinar a terceira linha, para vocês poderem resolver as atividades aí no seu caderno. E a gente retoma a atividade lá na tabela, ok? Como a gente viu, então a gente pode equacionar essa situação. Nós conseguimos, através de uma proporção, até mesmo daquela regra de 3 que nós utilizamos, nós conseguimos determinar qual é o valor que nós chamamos de A, que foi o valor da chuva ácida, como também os valores do gás carbônico e o da água. Então, tudo obedece uma proporção, fazendo com que o resultado que nós achamos para a chuva ácida, né, para o ácido sulfúrico, 24,5, para o gás carbônico, 11 gramas, e para a água, 4,5 gramas. Tudo foi estipulado, ou melhor, foi proporcional à quantidade de reagentes. Então, obedeceu-se a regra, a lei ponderal estipulada por Joseph-Louis Prost. Muito legal, né? Bacana isso. E agora, vejam que eu tenho apenas uma informação que está fazendo uma referência ali a 352 gramas de gás carbônico. É uma quantidade bem maior do que 44. Qual que será essa relação? Fazendo esta conta, se a gente pegar 352 e dividir por 4, ou se a gente fazer aquela regrinha de 3, nós conseguimos determinar também. Ok? Determinando como? Colocando apenas o X na informação que nós queremos saber, seja para a água, seja para o sulfato de cálcio, ou seja para os reagentes carbonato de cálcio e o ácido sulfúrico. Através da mesma equação, da mesma relação de proporção, nós conseguimos determinar todos os valores, certo? E qual o valor para o carbonato de cálcio? 800 gramas, multipliquei, né, 100 vezes 8, 98 vezes 8 vai dar 784, 136 vezes 8, 1088 gramas, e para a água, 18 vezes 8, 144 gramas. Moleza, né? Sabia que vocês iam conseguir fazer as atividades junto comigo. Tenho certeza que vocês já estão fazendo todas as anotações no caderno de vocês. Vamos adiante? Aqui tem as referências para que vocês possam buscar as informações que nós acabamos de citar agora na nossa aula. Nós vamos ficar por aqui, pessoal. Então, nós temos todas as informações sobre a programação do Centro de Mídias, para vocês acompanharem as aulas. Está tudo lá bonitinho, em cada segmento de ensino, seja Fundi 1, Fundi 2, ou ensino médio e até mesmo do EJA, vocês têm a programação tudo certo no Centro de Mídias. Tudo bem? Não deixem de estudar, acompanhem as aulas da sua escola, acompanhem as aulas do Centro de Mídia e nós estaremos juntos com a Química. Um grande abraço.